Os portugueses somos do Ocidente. Imos buscando as terras do Oriente. Várias questões aqui poderíamos suscitar, né? Desde questões de linguagem. Por exemplo, questões de linguagem, tem várias observações aqui à espera de uma palavra, à espera de serem anunciadas. Perguntavam pela arábica língua. Hoje em dia nós diríamos perguntavam na arábica língua, mas esse pela dá a ideia de meio, por meio da arábica língua. De onde vinham, quem eram, que terra, que buscavam, ou que parte do mar corrido tinham. Todas as perguntas cabíveis, talvez mais algumas. Eles não sabiam quem eram aqueles estranhos que chegaram naquelas naus. E aqui ocorre uma forma que é recorrente em Camões, o professor Sérgio já chamou atenção para ela em outras ocasiões. Os fortes lusitanos lhe tornavam, né? Tornavam. Esse lhe refere-se a um sujeito plural. Porque o lhe, na linguagem clássica, ainda pode ser usado em referência com antecedente singular ou plural, como aqui. E por fim, o imos buscando as terras do Oriente. É um puro latinismo, porque o imos é a primeira pessoa do plural do verbo latino ire, que é no presente do indicativo. El, is, it, imus. Daqui o imus, que simplesmente está grafado à portuguesa com O no final. Mas é exatamente a forma latina, imus e não vamos, que é tomado ao verbo vader. O verbo ir é, na verdade, uma congélia de 3 ou 4 radicais diferentes. Mas isso já é outra história, isso já seria para a gramática. E responde aos... Diga, professor. Não, eu ia dizer o seguinte, o uso do epíteto discretas, as discretas respostas. Discreto, em sua origem, é o particípio do verbo latino equivalente a discernir em português. Uma resposta discreta é uma resposta que separou as coisas que devem ser ditas das que não devem ser ditas, que ficam melhor caladas. Da mesma forma que quem estuda a literatura castelhana do Siglo de Ouro, que está situado mais ou menos no século XVII, pouco mais, pouco menos, vai ver que uma das figuras do ideário castelhano da época um ideal de homem é o discreto. Aqui já substantivado, por exemplo, eu estou pensando esquece-me o nome dele agora, foi um moralista italiano, castelhano, que daqui a pouco eu me lembro do nome dele, que escreveu exatamente um tratado sobre El Discreto. Não era Boscan, mas era quase Boscan. Boscan é um poeta. Graciano. Baltasar Graciano. A memória trai-nos. E eu devia me lembrar de pronto do nome dele, porque eu fiz um curso sobre Baltasar Graciano, mas a memória, quando quer nos trair, passa nos rasteiros. Que, além de tudo, era um frasista extraordinário. Era um jesuíta. E é uma coisa engraçada, porque eu acho difícil uma pessoa ler Graciano e ficar indiferente. Eu acho que ele era um frasista, um conformista, ou então que era um moralista de peso e um psicólogo muito fino. Muito fino. Ele era, de fato. E com relação à qualidade do homem discreto, eu lembro aqui, professor salientou que isto no siglo de ouro espanhol foi um conceito muito caro a escritores, a místicos. Muito. Era um ideal de perfeição natural do homem. O discreto, assim como o gentilhomem,
Em França tinha uma outra coisa que correspondia a isso. Eu acho que gentilhomme cabe bem aqui, mas o discreto em Espanha era um ideal do homem que sabe se portar tanto com os grandes como com os pequenos. É uma alma que discerne. E eu vou retroceder aqui alguns séculos para lembrar que um dos conceitos mais importantes da mística antonina, de Santo Antônio de Lisboa, que ao contrário do que muitos pensam, foi muito mais do que um santo casamenteiro, foi um dos grandes escritores e oradores da história da Igreja, é um doutor da Igreja, é exatamente o conceito de discrécio, né? É a capacidade de discernir e escolher. De escolher, ou seja, a alma que procura elevar-se, ela há de ser discreta nesse sentido de saber colocar cada coisa no seu devido lugar, ordenar as coisas aos fins devidos, ou seja, é um conceito que atravessa séculos e mais séculos, e por aí se vê como Camões está a beber de fontes clássicas, mas também de fontes certamente anteriores ao Renascimento que ele há de ter lido. Sem dúvida. E Santo Antônio, não nos custa lembrar, é um conterrâneo de Camões, né? O Santo Antônio de Lisboa, também conhecido como de Pádua. São naturais da nobre Lisboa, é verdade. Bom, os patavinos tomaram a nós porque ele viveu grande parte da vida dele em Pádua, lá morreu e lá está enterrado. E a sua língua, para quem não sabe, continua incorrupta até hoje, como que a simbolizar a grandeza daquela oratória. Da língua dos nossos políticos, nós temos a impressão que já está corrupta na boca do político vivo. Imagina depois de ela se putrefaz em vida do político.